Bom, pessoal, continuando esse grupo C, que hoje houve outro jogo ali, que foi a seleção do México contra a seleção da Polônia. Esse jogo ele terminou empatado, 0-0, e foi um jogo assim, taticamente, não sei se taticamente ou que tática, talvez de qualidade técnica. Foi um jogo aqui que o mundo tá dizendo assim, e tu vê os momentos ali fraco. Apesar que o México foi a seleção que mais criou oportunidades ali. Ele até fez cruzamentos, lances importantes assim, mas faltou aquela cabeça que fosse meter a bola no gol, ou aquele pé que fosse chutar ali, faltou aquela conclusão assim, que ia converter em gol. Faltou isso. Houve criatividade assim por parte do México. E no caso aqui da Polônia, que criou pouco, mas ali o México tem jogadores ali, jogam no México. O futebol do México hoje é um futebol em potencial. Eu digo assim, pela questão econômica ali, os times ali, é um atrativo para atletas irem jogar ali. E no caso da Polônia, tem seus jogadores ali, futebol europeu, mas tem um jogador, eu só vou dar um exemplo para vocês. Não é falar mal dele, não, ou criticar, não. Por exemplo, ali, ó, a Polônia tem um jogador, Robert Lewandowski. E lembra que eu sempre digo para vocês assim, eu sempre uso aquela figura de linguagem do futebol puro, que ó, na seleção vai jogar polonês com polonês, brasileiro com brasileiro, camaronês com camaronês, enfim, lá não tem essa mistura. Eu dou, e para dar esse exemplo para vocês, assim, ó, o Lewandowski, ele é um jogador, um centroavante que faz gol em todas as equipes que ele passa. No Dortmund foi assim, no Bayern de Munique, atualmente ele está no Barcelona e tem feito gols. Ele faz gol tanto de cabeça quanto com os pés. Mas hoje na seleção da Polônia ele não conseguiu fazer gol. E até tem um fato curioso aí. Em Copas do Mundo ainda o Lewandowski não fez gol pela Polônia. E aí tu para pensar assim, tá, mas por que nos clubes ele rende tanto, ele faz tantos gols, ele tem um rendimento acima da média e na seleção não consegue isso? Talvez é aquele negócio que eu digo para vocês assim, ó, futebol é algo coletivo. Talvez o jogador ali, que é o craque ali, que brilhe nas ligas dos seus times, talvez seja uma parte importante, aí, uma peça importante no time, mas o futebol depende de toda a engrenagem. Aí tu não sabe, por mais que o Robert, aqui eu cito o Lewandowski, né, como referencial técnico, mas por mais que o Lewandowski seja um bom centroavante, será que tem, no caso na seleção aqui, alguém do mesmo nível técnico, não digo do mesmo nível técnico, mas que consiga fazer um cruzamento para ele como fazem os seus jogadores no clube que ele atua ali, para ele poder converter a gol? Será que tem isso? A questão é tu ver o entorno do jogador, não passar a responsabilidade somente para o jogador. É como diz aquela máxima, uma andorinha só não faz verão. Mas enfim, aí teve um momento do jogo ali que foi marcado um pênalti para a Polônia. E aí, quem quem bateu esse pênalti? Robert Lewandowski. Se ele convertesse, seria seu primeiro gol em Copa do Mundo. Mas ali no gol está um goleiro, Ochoa, o goleiro do México, que esse goleiro ele está entrando, hoje ele está entrando como para a história como um dos pro rol de jogadores que mais participaram de Copas. E o goleiro Ochoa, quando o Lewandowski foi bater, ele chutou baixo, no canto, e o goleiro Ochoa geralmente é o centroavante, o batedor que engana o goleiro, ou tenta enganar o goleiro.
E é aquele, o batedor ameaça aí bater de um lado e ele tira o goleiro. Só que dessa vez o Ochoa, ele fez aqui um giro como se fosse para um lado e o Lewandowski bateu aqui. E ele foi certinho naquele lado e fez uma defesa monumental. Ele até deu rebote ali, mas a Polônia não conseguiu converter. Então, méritos do goleiro. E o Lewandowski ali não... A Polônia não. O jogo ficou no 0-0, mas assim, ó, o Lewandowski, por mais é um excelente jogador, mas aqui em Copas do Mundo ele não conseguiu marcar pela Polônia. E méritos também ao goleiro Ochoa. No mais, assim, a atuação das duas equipes ali, tecnicamente, deixou a desejar. Foi muito abaixo nesse jogo. Claro, depois nas demais partidas nós vamos ver como eles vão se comportar diante dos outros adversários. Mas por enquanto foi bem tranquilo. E até esse empate aqui dá uma certo equilíbrio ali no grupo ali, por exemplo, que deixa a Arábia Saudita que venceu a Argentina disparou, mas assim dá esperança, por exemplo, para uma Argentina, enfim, tudo pode acontecer. De certa forma embola ali, apesar que eles terem somado um ponto assim, mas não distancia ninguém. Isso aí, pessoal.